efetivamente, antes de mais, a habitação é um problema que neste momento existe em grandes partes do território nacional, nomeadamente nas grandes áreas metropolitanas, e é por isso que ele de certa forma se tornou um tema neste momento, enfim, na agenda pública e política nacional, porque chegou às grandes áreas metropolitanas. É uma coisa que realmente não existia até há poucos anos atrás, essa digamos, inexistência de habitação disponível para comprar ou para arrendar. E aí, nas grandes áreas metropolitanas, terá muito a ver, nomeadamente com as questões do alojamento local, que retiraram muito, enfim, muitas habitações do arrendamento, digamos, de longa duração. Mas, no caso de Tomar, o problema da habitação já existe há algum tempo mais, e por isso mesmo nós definimos até para ainda... no fundo no mandato anterior, mas particularmente para este mandato, como um dos grandes objetivos, ter um foco particular para esta temática. Por isso mesmo, e portanto, para responder mais diretamente à questão, os municípios podem ter um papel não direto, obviamente não regulam preços diretamente, não fixam preços, não os aconselham, mas têm instrumentos que podem muito contribuir ou fazer o contrário para esse papel. E nomeadamente, por exemplo, os instrumentos de gestão do território, ou seja, as questões do ordenamento do território. Nós, no fundo, o município, ou a Câmara de Tomar, na atual governação, tem tentado nesta matéria trabalhar em duas áreas. Uma, realmente, a questão dos instrumentos de gestão do território, mexendo nomeadamente nos planos de pormenor, o próprio PDM, que entretanto era também um problema que se arrastava há 2 décadas, mas que foi resolvido. Não é perfeito, mas está resolvido e está aí, e portanto agora será muito mais fácil uma próxima revisão para poder corrigir uma outra questão. Mas o PDM no sentido de plano maior para todo o concelho, mas depois também alguns, como dizia, alguns planos de pormenor, como seja o plano de pormenor das avessadas, o próprio plano de pormenor do flecheiro. Ainda nesta última reunião de Câmara foi o OPG 6, que é no fundo um termo técnico para um plano de pormenor mais pequeno, aqui no centro da cidade, portanto nesta zona, neste território que abrange a Alameda 1 de Março e a Rua da Fábrica, para delimitar aqui o espaço, e noutros espaços que estamos a trabalhar, no sentido de quê? No sentido de facilitar, tornar mais flexível, tornar mais execuível os investimentos privados. Portanto, essa é uma das formas que os municípios têm de intervir, facilitar ou complicar a execuabilidade de investimentos privados, investimentos privados para a habitação. Neste caso, para a área de habitação, claro que quando se fala de habitação, pelo menos nestas zonas está sempre também incluído o comércio ou serviços, até porque seria um erro que, em alguns casos, foi cometido, não digo necessariamente em Tomar, mas noutros locais, de, por exemplo, pensar em grandes áreas só de habitação. Isso obviamente não é o bom planeamento, mas portanto, quando falo de habitação, há sempre também o pequeno comércio e os serviços envolvidos. Mas isso é um trabalho para resultados. O problema era o que eu ia precisamente dizer. O problema é que estas coisas é um dos problemas nacionais e, enfim, o atual governo tem mostrado intenções. Aliás, há aí algumas soluções em cima da mesa ou pelo menos algumas propostas que ainda não são concretas, no sentido em que ainda não há legislação publicada, mas que visam facilitar, nomeadamente, ou agilizar as questões do licenciamento. Mas é preciso que, para além do licenciamento, aquele que é o mais direto nos municípios, também ao nível do planeamento, portanto, e nomeadamente das imensas entidades que dão pareceres, que no fundo tutelam e muitas vezes de forma vinculativa aquilo que em cada território, em cada município pode acontecer, também seja mais célere. Eu tenho que voltar a dar o exemplo do PDM Tomar, que é um processo que enfim, por qual passámos e que acabámos por ser até dos primeiros municípios a ter o assunto resolvido, mas mostra bem porque é que há municípios que simplesmente desistem, deixam andar, porque é de facto um enorme calvário. Eu recordo só isto: o município de Tomar, a Câmara de Tomar, aprovou a sua proposta de PDM em 2016, dezembro de 2016, a proposta da Câmara, não é? E só em janeiro de 2022 é que ela foi publicada. Portanto, houve todo um processo, nomeadamente mais de 3 anos, junto das entidades, na chamada fase de concertação, aquilo que a lei prevê que sejam 3, 4 meses,
porque a lei fala numa conferência decisória depois da aprovação em Câmara, e isso é suposto ser o último passo. Bom, essa conferência decisória foi em maio de 2017, mas mesmo assim, depois disso, portanto, nós só conseguimos levar à Assembleia Municipal se não estou em erro, outubro de 2021. É verdade que aí poderia ter sido 2 ou 3 meses mais cedo, mas houve ali as eleições autárquicas pelo meio, portanto há ali 2 ou 3 meses que são responsabilidade local, mas tirando esses 2 ou 3 meses, de facto foram mais de 3 anos em que, no caso do PDM Tomar, mais de 30 entidades foram dando os seus pareceres, muitas vezes de forma... Quer dizer, isto para o cidadão comum é até difícil de explicar, difícil de entender, mas em que, sei lá, íamos a uma reunião com uma determinada entidade, com os seus técnicos, e aquilo que era dito nessa reunião era uma coisa, e quando o parecer vinha escrito era outra, e nós, entretanto, tínhamos estado 1 mês ou 2 a trabalhar no sentido daquilo que tinha sido acordado nessa reunião, e, portanto, contrapunhamos, voltávamos a uma segunda reunião, já eram outros técnicos, já tinham outras opiniões. Bom, isto, de facto, é um enorme calvário, e é por isso que, também, portanto, realmente, a nível nacional, isto é um problema nacional, estas questões demoram tanto tempo, e realmente os investidores, sejam para a habitação, seja para a nível empresarial da indústria ou de outras empresas, a maioria das vezes não estão para esperar tanto tempo. Depois, o Feliciano vai passar a palavra com certeza ao Tiago, mas apenas dizer que há depois uma outra forma que os municípios podem intervir, que é diretamente, tentando construir diretamente. E é isso que construir, ou pelo menos encontrar formas de que a construção aconteça, que é aquilo que nós fizemos, aproveitando algo que na altura já se perspectivava que pudesse vir a acontecer, que era haver financiamento para as estratégias locais de habitação. Tomar foi também dos primeiros municípios a ter a sua estratégia local aprovada, portanto foi aprovada ainda no final do mandato anterior. Temos nessa estratégia local um financiamento previsto ou possível de um pouco mais de 12 milhões de euros. Só que, entretanto, mais uma vez, barramos em problemas nacionais e, portanto, nós, como as outras câmaras, porque há várias outras que também têm as suas estratégias já aprovadas e não têm conseguido avançar, porque há depois questões burocráticas e jurídicas que têm vindo a complicar. Neste momento há alguns trabalhos a decorrer, nomeadamente com o IRU, Instituto de Reabilitação e Urbanização Nacional, que para tentar tornar mais expedito estes mecanismos, até para não se perderem fundos do PRR, mas realmente a burocracia continua a ser um peso muito grande para todos, aqui não é Tomar, é para os municípios e, portanto, para os cidadãos e para as empresas em geral. Tiago Carrão, efetivamente este problema da habitação, nomeadamente os mais jovens, ao longo dos últimos anos, têm sido deparados com preços que os levam a procurar outras soluções. Mais ou menos a mesma questão, o que é que uma Câmara Municipal aqui pode fazer para tentar inverter esta tendência? A habitação é talvez dos temas mais importantes, eu diria até mais urgentes que nós temos para debater. É um dos desafios dos nossos tempos, mas é um dos desafios também em particular para Tomar, é o agora, como já o era há uns anos atrás, e parece-me que vai continuar a ser, porque este até, por acaso, pegando no tema que estávamos a falar há pouco, se há coisa onde ainda está muito por fazer, é precisamente neste tema. E a questão da habitação realmente é daqueles que é um dos primeiros direitos, é um direito que acaba por dar acesso a todos os outros, e realmente pouco tem sido feito, porque diretamente e coisas ativamente, para além de o que referiu todo falou durante muito tempo, é certo, e falou sobre esse trabalho todo em termos de instrumentos de ordenamento e tudo mais, o trabalho tem o seu mérito seguramente, mas ativamente, desde poucos meses antes das eleições autárquicas de 2021, em que veio-se fazer aquele anúncio, 12 milhões para investir na habitação em Tomar, a realidade é que já se passaram 2 anos praticamente e pouco ou nada foi avançado ou visto nisso, e o tempo está a passar, e há aqui realmente, daí a urgência também que eu referia, há aqui os fundos do PRR têm prazos, as coisas têm que estar feitas até ao final de 2025, até meio de 2026 as pessoas têm que estar a viver nas casas, resumidamente é isto, e parece-me a mim cada vez mais difícil alcançar essas metas e esses objetivos. E o dinheiro, que são muitos milhões do PRR,
é uma oportunidade fantástica para quem souber aproveitar, e se nós desaproveitarmos essa oportunidade, então realmente será uma pena que assim seja, porque os anúncios, essencialmente, eu estava aqui a revisitar algumas notícias rapidamente, mas das vezes que nós temos falado disto, até inclusivamente em reunião de Câmara, há sempre o anúncio de dar resposta habitacional a 600 pessoas, e que são construção de 100 fogos e mais 40 fogos em terrenos municipais. Os anúncios estão lá todos, já desde 2021, mas no terreno, na prática, não se vê nada, e o tempo está a passar. E nós aqui nesta questão da habitação, curiosamente o PSD até há bem pouco tempo, cerca de um mês, promoveu uma conferência sobre este tema, porque é um tema dos que nos mais preocupa neste momento, porque vemos isso no dia-a-dia, não é preciso ser grande especialista para perceber que realmente Tomar sempre teve essa particularidade, entre outras, na questão da habitação, uma habitação cara, e isso deve-se também a aqui um conjunto de fatores, ou seja, temos aqui tivemos durante vários anos e ainda temos uma diminuição daquilo que é a construção de novas casas, não temos realmente uma dinâmica de construção que permita dar resposta. Isto acaba por ser um mercado como qualquer outro, em que a oferta e a procura regulam também muitas vezes, regulam o preço. E regulou o preço na compra e na venda, regulou o preço no arrendamento, em que a oferta também é muito reduzida e o arrendamento acaba por ser uma opção bastante interessante para muitas famílias, muitas vezes à procura do primeira habitação, e grande parte do desafio passa por isso, a primeira habitação. Temos também se calhar podemos até dizer quase uma perda sistemática do poder de compra face àquilo que é o aumento do imobiliário, e também isto leva a uma situação em que realmente já nem falo num jovem sozinho, porque isso é quase uma situação impensável, mas até um casal jovem à procura da primeira habitação poderá ter muitas dificuldades. E neste caso até falo não só politicamente, mas até por experiência própria. Nós, a família cresceu recentemente e temos andado a sondar o mercado e a ver, porque realmente gostávamos de dar esse passo, e por experiência, e agora neste caso até com conhecimento concreto e com dados bastante recentes, sei que realmente é um mercado que está escasso na oferta, bastante escasso, a procura é muita, porque as pessoas realmente querem trocar, querem dar o passo seguinte, e então especialmente... Mas aqui em Tomar, estou a falar especificamente em Tomar, sendo que obviamente isto é um efeito, eu tenho da minha geração, tenho vários amigos e colegas que acabaram por ir até para concelhos periféricos, mas a verdade é que esses concelhos tinham ou tiveram oportunidades durante muitos anos, mas também este efeito nacional que falávamos há pouco também se tem alastrado, e nesses concelhos também já não há uma facilidade, ou já não há uma diferença de preços assim tão assinalável. No entanto, Tomar continua a ser efetivamente dos concelhos mais caros na compra, mais caros no arrendamento, e isso é incomportável para muitos jovens, e também não é por acaso que os portugueses, aqui falando de uma forma geral, saem cada vez mais tarde de casa dos pais, quando podem sair. Qualquer solução que se encontre não vai resolver o problema a curto prazo? Sim, para já falar numa solução, eu acho que é difícil. É difícil, uma solução tem que ser pensada em várias dimensões, porque o problema também tem de várias dimensões. Nós temos, e pensando aqui numa vertente até, agora focando naquilo que pode ser a ação mais concreta, mais direta e mais célere, porque as questões do ordenamento do território podem surtir efeitos, mas não é, como o Hugo dizia, não é de todo uma questão para amanhã, é algo que leva o seu tempo e poderá até nem dar frutos. Agora, ativamente e diretamente o município pode tratar daquilo que é a habitação, e não é habitação social, é habitação pública. E isso é também uma solução como muitos outros municípios têm feito, e que tem que também ser uma solução pensada em várias dimensões. Porquê? Porque temos, como eu dizia há pouco, aqueles que procuram a primeira habitação, e aí podemos falar em arrendamentos acessíveis. Temos que pensar naquilo que também é tradicionalmente a habitação social, ou seja, estamos a falar de habitação para uma franja da população mais carenciada. Temos também eventualmente ponderar aqui outras habitação também pensada, se queremos atrair grandes empresas, se queremos atrair grandes, médias empresas, queremos atrair emprego qualificado, a habitação também é determinante para isso. Eu creio que já falámos sobre isso até aqui numa sessão anterior, em que realmente a habitação é determinante para também as empresas terem vontade de vir para cá, porque se os seus colaboradores, os seus funcionários tiverem essa possibilidade,
obviamente que é mais um fator atrativo para tomar. Ou seja, há aqui várias dimensões do problema, e isso também tem que ser visto. Tem que ser tudo pensado nessas várias dimensões, e eu creio que realmente aqui o PRR era uma oportunidade até porque tem estes prazos curtos, de conseguir pelo menos pôr no mercado e que talvez ajudasse a regular também um pouco o mercado com a habitação, com os custos de arrendamento a custos controlados, arrendamento mais acessível também. Seria sem dúvida uma ação no curto prazo. Hugo, o Tiago falou aqui no PRR e nestes prazos, mas tendo em consideração os mesmos, os prazos são execuíveis mesmo? Bom, a verdade é que, como referia há pouco, quer dizer, isto é evidente, penso eu, para todos, de facto a burocracia é demasiado, não é? A burocracia é importante para regular, para ter regras, mas quando se torna excessiva e quando, na verdade, complica mais do que resolve, ela torna-se, de facto, nociva. E isso é um problema nacional que tem atravessado décadas e que vai sendo difícil de resolver. Este caso da habitação é paradigmático. Nós, portanto, o município de Tomar tem a sua estratégia aprovada há quase cerca de 2 anos e ainda não conseguimos em larga escala executá-la porque há entraves jurídicos que estão nacionalmente a tentar ser resolvidos. Portanto, isto não é um problema de Tomar, é um problema nacional de todos os municípios que já conseguiram ter estratégias aprovadas, mesmo daqueles que venham dar cá palestras ao PSD, porque enfim, só se vierem aprender alguma coisa, mas pronto, isto é uma à parte, porque o problema é geral, que eu conheça, só há um município no país, que é Gaia, que já conseguiu desbloquear isto, e por isso mesmo o Governo colocou, e bem, na verdade só peca por tardio, o instituto que tem para este fim no terreno a dialogar com as câmaras no sentido de poder também, em muitos casos, ser o promotor dos investimentos. Ou pelo menos um parceiro com os municípios na promoção desses investimentos. Eu posso dizer, por exemplo, que nós temos um privado que já fez todo o processo de licenciamento, que também, naturalmente, também demora o seu tempo, para a construção de 160 fogos, nesta lógica de habitação custos controlados, e que nós, município, temos tentado com eles ser parceiro, precisamente porque, enfim, seria já logo de si um bom balão de oxigénio aqui para a questão da habitação em Tomar. Mas de facto, esses entraves têm-se colocado. Agora estamos a ver com o Iru, se isso, e em princípio a coisa está bem encaminhada, mas é apenas um exemplo. Há de facto vários outros no terreno e portanto não apenas em Tomar. Tenho que referir isto em jeito de comentário ao que o Tiago acabou de dizer, para, no fundo, dizer porque é que lá está, porque é que o passado é importante, porque o passado explica o presente. Quer dizer, quando se diz que não houve ação concreta, bom, não há ação. O concreto é resolver os problemas que dificultam precisamente o investimento. Se não houver instrumentos de gestão do território que estejam aptos a que as pessoas possam, neste caso, construir, licenciar e construir, nunca vai haver licenciamento e construção. Eu recordo, o Plano Pormenor das Avessadas foi aprovado em 1999. Não me lembro, são centenas de fogos que estavam lá aprovados para cerca de 10 mil pessoas. Quantos fogos foram construídos? Zero. Em mais de 20 anos, zero. Quantos foram construídos no Plano Pormenor do Flecheiro, que tem nome de Flecheiro, mas na verdade abrange, por exemplo, toda a zona de Marmelais também. Quantos foram construídos? Zero. Quantos foram construídos no Plano Pormenor do Açude, que se estende entre a cidade e o Açude de Pedra? Zero. No da Machuca? Zero. Portanto, na verdade, e para não falar da questão do PDM, que também foi um entrave durante mais de 20 anos. Portanto, é claro que isto é trabalho que não se vê, é trabalho que não é uma obra física, mas isto é importantíssimo. Portanto, nós andamos a resolver problemas que se arrastaram durante anos para, no fundo, abrir caminho. Posso dizer que nestes últimos 2-3 anos, a quantidade de licenciamentos, muitos podem não se, aliás, a grande maioria, e nomeadamente os de volume, ainda não se veem no terreno, mas foram centenas de licenciamentos que foram submetidos nestes últimos 2-3 anos. É claro que agora há aqui um problema a acrescentar aos outros, que é local e que é nacional, que é os promotores até querem construir,
mas não conseguem ter empresas para construir, não conseguem ter trabalhadores. Não, todos sabemos que há de facto um grande déficit de recursos humanos em várias áreas, mas também nesta da construção. Portanto, há aqui digamos, uma tempestade perfeita que coloca ainda mais problemas sobre a questão. E, portanto, quando não há capacidade para construir de forma rápida, porque não há empresas e porque os materiais também têm estado também não só mais caros, mas difíceis de conseguir, isto depois obviamente também é válido para o público. Agora, não quero ainda assim, não posso deixar conscientemente de dizer que obviamente a questão não é apenas da gestão pública ou do que foi a gestão pública nos últimos anos, mas obviamente também é preciso dizer, e eu tenho dito ao longo dos anos, que depois os proprietários, e nomeadamente os grandes proprietários, também têm aqui uma parte grande da questão, não é? Nós, em Tomar, de facto, a grande maioria dos terrenos urbanizáveis acabaram por, ao longo dos últimos 20, 30 anos, ficar na posse de poucas pessoas, portanto, a forma como essas pessoas têm de investir ou de não investir tem também condicionado o mercado, não é? E isto agravado com uma situação que ocorreu há alguns anos, e eu não tenho dados suficientes para poder comentar muito isso, mas parece-me que se calhar também não houve o devido apoio para garantir, para ajudar a que eu estou a falar da Cooperativa Nabância, em que ela se pudesse ter mantido. A Cooperativa Nabância teve aqui um papel, no caso do Concelho de Tomar, muito importante, não só no acrescentar habitação, mas também no ajudar a regular o mercado, porque ia introduzindo no mercado habitação, aquilo que hoje se chama os custos controlados, não é? E foi, de facto, a garantia para centenas de famílias. Quando a Cooperativa Nabância faliu, creio, é verdade que não foi a única, no contexto nacional houve várias cooperativas à época que faliram, mas creio que poderia ter sido feito mais da parte pública para tentar garantir que ela se mantivesse, porque poderia ter, ao longo destes 20 anos, ter continuado a construir e ter continuado não só a colocar no mercado habitação, mas, como dizia, também ajudar a regular. Como isso deixou de acontecer, de facto, passou a estar na mão de poucos, e se calhar esses poucos não têm tido muita vontade de investir, portanto esse é também um problema, tem que ser dito, por muito politicamente incorreto até que possa ser, mas o problema não está só do lado público. Muito bem, Tiago Carrão, mais algo a acrescentar a este tema, e se calhar avançávamos também para as notas finais. Muito bem. Então, só para encerrar o tema, encerrar não, porque isto não é um tema que dê para encerrar assim tão facilmente. Aliás, acho que é um tema que vai dar muito que falar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, mas realmente aqui também não nos podemos esquecer que, e pondo-nos na perspectiva do investidor, a realidade é que estamos a falar de um concelho que também tem perdido bastante população, e por isso também o investimento em habitação pode não ser, à primeira vista, o mais atrativo. E isso há que ter que ter em conta, porque realmente não vamos, como qualquer investidor, investe para ter um retorno. E se houver um concelho mais próximo que esteja com população, com mais população, é certo, nem todos, a maioria não tem conseguido crescer, mas se calhar o saldo não é tão negativo como o nosso. E existem outras coisas, até no imediato, que se podem fazer, porque a questão a crise habitacional que nós estamos aqui a falar prende-se na procura, na oferta, no arrendamento, na compra, na venda, no arrendamento, mas também já falámos aqui, penso que em reunião de Câmara, e foi uma questão até que ficou acautelada no orçamento para 2023, uma rúbrica, agora não consigo precisar, 300, 400 mil euros, creio eu, que era para poder apoiar aqueles que têm a sua própria habitação, mas face à subida das taxas, a taxa de juros, Euribor a 6 meses, que é a referência para o crédito de habitação, já está nos 3,3 e qualquer coisa por cento, se não estou em erro. Isso significa que alguém que contratualizou na altura com Euribor a taxas negativas, neste momento é uma diferença de várias centenas de euros, e se calhar em muitos casos incomportável. E este foi um tema
que se debateu na preparação do orçamento, ficou realmente alocada essa verba. Nós vamos a meio do ano, eu não sei se já houve alguma execução, mas que eu tenha reparado não, desta verba, e acredito que bem necessária fosse para ser aplicada. Se ainda não encontraram a forma, e estou a falar especificamente da governação socialista, se não encontrou forma, a melhor forma de aplicar essa verba para esse problema, se calhar está na altura de envolver nomeadamente o Partido Social Democrata. Certamente tem soluções e ideias. Se não se sentem capazes, deixem connosco, nós tratamos. Mas realmente é uma hipótese. Aliás, pelo país inteiro tem-se visto vários municípios que têm tomado ações concretamente sobre esta questão do crédito de habitação. Agora, sobre outra questão, não há hipótese. Enquanto a oferta não chegar para a procura ou não se aproximar sequer, não há possibilidade de regular o mercado, a não ser como, aí não havendo cooperativas, realmente cabe ao município, e neste caso só o poderá fazer com fundos como o PRR, para colocar no mercado, a custos controlados, uma oferta que realmente permita aos jovens, aos menos jovens, mas que estão à procura de habitação, querem a família que querem dar o próximo passo, tudo isso que permitam. E também nem falámos na questão do arrendamento jovem, a pensar no estudante também, que também, pelo que sei, também tem algumas dificuldades. Estamos a falar, por exemplo, de estudantes que vêm para o Instituto Politécnico. Pronto, para passar então às notas finais, porque o tempo também já vai longo, vou pegar, estava aqui a pensar, e vou pegar naquilo que também falei em reunião de Câmara, em jeito também de nota, mas dar aqui nota de 3 temarenses que destacaram nos últimos dias. O primeiro, o professor Luís Osterbeck, que foi eleito como membro da Academia Europeia, que merece o nosso reconhecimento, aliás é também uma carreira já bastante longa de várias distinções pelo trabalho científico, o trabalho que tem feito investigação académica, e também 2 jovens atletas, o Tomás Santos, campeão nacional de motocross, e o Tiago Silva, campeão nacional de natação adaptada. Parabéns a eles. Muito bem. O Cristóvão. Bom, então eu complemento aqui estes. Isto é sempre difícil nós destacarmos alguém, porque corremos sempre o risco, ainda mais num concelho como Tomar, que tem muitas modalidades, infelizmente, muitas modalidades esportivas, nos esquecemos de alguém, mas já agora refiro também o Manuel Dias, que também foi campeão nacional de decathlon, e o Filipe Silva, que foi campeão nacional de judo em juvenis, juvenis ou júniores, agora estou na dúvida, portanto pela Gualdim Paz, mas penso que foi juvenis. Uma nota apenas para, sendo professor e tendo também aqui há 10 anos a responsabilidade da educação, referir que por estes dias vamos terminando. Esta semana, por exemplo, é o fim do ano letivo para o segundo ciclo e enfim, ao longo dos próximos dias, semanas, os vários ciclos vão terminando as aulas. Um ano que foi em vários níveis também ainda conturbado, já não pelas questões da pandemia, mas enfim, vamos entrar num período, ou estamos já num período de exames, e portanto queria deixar uma nota para toda a comunidade educativa, mas neste particular para os alunos, para os professores, de que o ano possa decorrer ou ser concluído com a maior das tranquilidades e acima de tudo com o maior dos sucessos, e que particularmente aqueles que estão a terminar o 12º ano tenham também o maior sucesso depois enfim, nestes próximos meses que levam à admissão, assim esperemos que o seja para todos, ou mais possível para todos, a admissão ao ensino superior.